Olá pessoal, eu sou a Sol e hoje nós vamos fazer essa saia pregueada de viscose. Vamos lá para aprender como é que se faz? Esse tecido aqui, que ele é uma viscose bem fininha, estampadinha de fundo preto. E eu vou fazer uma saia pregueada com ela. Esse tecido aqui, ele tem 1,5 m de comprimento por 1,40 m de largura. Aqui é a auréola dele, então a largura dele é 1,40 m. E aqui o tecido tá dobrado em dois e ele tá com mais ou menos 77 centímetros. Eu vou fazer uma saia mais ou menos um pouquinho só abaixo do joelho, mas aí quem for fazer uma saia pregueada pode escolher a altura que quiser, né? Eu costumo usar sempre abaixo do joelho. Então eu vou cortar com mais ou menos 65 centímetros de comprimento, que é para ficar um comprimento bom para mim. E o que sobrar do tecido eu vou usar para fazer o nosso cos, tá? Então eu vou usar 100% do tecido, porque eu vou usar um lado para frente, um lado para as costas. Ó, ele tem 1,40 m, eu estendi ele aqui na minha cama, para vocês poderem ver a extensão toda aqui, ó. 1,40 m por 1,5 m. É o tecido que eu tô usando aqui. Esse tamanho de tecido serve para a maioria das mulheres, né? Aí vai depender do tamanho da circunferência da cintura e vai depender do tamanho do quadril para a gente definir o tamanho das nossas pregas. Eu tenho 64 quilos, 1,60 m de altura e eu tenho a circunferência mais ou menos 80 centímetros de cintura, porque eu sou corpo retângulo, eu não tenho muita cintura. Esse tecido aqui é um tecido de viscose, então ele não dá muito volume, né? Não é um tecido muito volumoso, então eu acho que vai ficar muito legal. Vamos ver, gente, como é que vai ficar minha saia? Eu tô medindo aqui o nosso tecido. Eu vou cortar com 65 centímetros de comprimento. Cortei, olha. Aqui. E agora eu vou puxar o tecido e vou rasgar o tecido. Aí a gente corta aqui. A viscose, ela permite que você corte em linha reta, só rasgando o tecido, ó. Ela vai ficar cortada no fio certinho, então de ponta a ponta ela vai ter a medida correta. Sempre com muito cuidado, né, na hora de cortar. Então aqui vai estar um pedaço. Agora, eu vou cortar o outro pedaço. Eu usei uma trena, mas você pode usar o que você tiver aí, uma régua, uma fita métrica. Essa parte aqui eu vou separar pra gente fazer o nosso cos. Pra gente fazer a nossa saia, a frente e costas. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer as medidas pra fazer as pregas, né? Olha. Então nós vamos deixar 2,5 centímetros. Eu vou deixar 2,5 centímetros para margem de costura, e o que sobrar desses 2,5 centímetros eu vou usar para fazer a medida, para a gente fazer o cálculo para montar as nossas pregas. Então, pessoal, para a gente calcular que tamanho que vai ter que ser as nossas pregas, a gente vai fazer um cálculo assim. Esse cálculo aqui eu aprendi no canal da Ellen Borges há muitos anos atrás e foi o que deu mais certo para mim, tá? Então, a gente vai calcular o quê? A largura total do seu tecido, menos a margem de costura. Eu vou usar a margem de costura de 5 centímetros, quer dizer, 2,5 centímetros de cada lado, para caso der uma diferença de a cintura ficar um pouco apertadinha, a gente tirar aqui, ó, tá? Mas se você não quiser, você não precisa pôr, você coloca só 1 centímetro, 1,5 centímetros. Eu vou usar 2,5 centímetros. Então, quer dizer que fica 1 centímetro, 140 centímetros ou 1,40 m, como você preferir, menos 5 centímetros, vai ficar 135 centímetros. Esses 135 centímetros, nós vamos tirar pela metade da nossa cintura. Por que pela metade da cintura? Porque nós vamos fazer primeiro a frente e depois as costas, essas pregas. Então, nós vamos dividir 40 centímetros para frente da cintura e 40 para as costas. Então, vai ficar 135 centímetros menos 40, vai ficar 95 centímetros. Esse 95 centímetros nós vamos dividir por 4 e depois por 4 de novo. Então, a primeira divisão vai dar 23,75 e 23,75 dividido por 4 vai ser 5,9. Eu vou arredondar para 6 centímetros, tá? Então, cada prega minha vai ter 6 centímetros, porque ó, deu 1,93. Para você fazer
as pregas com 1,90. Ou você pode fazer por 5,9 ou por 6. Eu vou fazer por 6, porque aqui vai ter 2 centímetros e meio de margem de costura, então vai dar pra gente usar aqui 6 centímetros de prega, tá? Então, cada prega vai ter 6 centímetros. Tanto a xadrez como a estampadinha de viscose tem 6 centímetros, tá bom? De largura. Eu vou utilizar esse tecido aqui, que é um tecido mais clarinho, para vocês conseguirem entender melhor como que eu fiz as pregas, que aquele meu tecido de viscose, ele é muito escuro, vai ficar difícil para vocês entenderem. Então, vamos lá? Vamos ver? Eu vou dividir o tecido ao meio e vou marcar 6 milímetros em cada marcação para poder dobrar e colocar as pregas. Então, eu marquei na extensão do tecido todo 6 milímetros, 6 milímetros, 6 milímetros, e agora nós vamos começar a dobrar. Do meio para qualquer lado, da esquerda ou direita, como vocês preferirem, vocês marcam 6 milímetros, prendem com um alfinetinho, ou se vocês preferirem, podem alinhavar. E agora, do outro lado, eu vou pegar aquela marcação e vou dobrar e vou juntar com aquela outra. Vou prender. E aí, você escolhe o lado que você quiser. Nós estamos no meio. E agora, eu vou pegar aqui, aquela marca, vou dobrar e juntar com aquela outra. Olha, eu dobro, junto e vou formando uma prega, uma pra dentro, outra pra fora, uma pra dentro, outra pra fora, até terminar todo o tecido, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Eu aconselho vocês começarem do meio para as pontas, porque fica mais fácil de você espalhar todas as pregas. Não pode esquecer, pessoal, de passar um zigue-zague por toda a volta do tecido, para o tecido não desfiar, tá bom? Ou você pode fazer um zigue-zague, se você tiver overlock, pode usar o overlock também. E aqui tá o tecido já com as pregas. Agora eu vou alinhavar e verificar se a cintura tá correta. Se você já está gostando, curte, comenta e se inscreve aqui no nosso canal. Agora eu vou passar uma costura por cima desse alinhavo, uma costura reta só para firmar essas pregas. Aqui eu juntei as duas laterais, frente com frente, vou costurar só uma lateral, para depois a gente colocar o zíper e fechar a outra lateral e depois colocar o cos. Eu costurei a lateral da saia, o lado onde não vai o zíper, e do outro lado, gente, não façam isso, tá? Mas eu fiz. Eu coloquei o zíper, infelizmente eu procurei um zíper preto e eu não consegui achar, e para mim poder terminar o vídeo de hoje, eu coloquei um zíper verde, o verde musgo. E agora que eu coloquei o zíper, olha, eu coloquei o zíper invisível na lateral aqui, entre uma prega e outra. E agora, somente depois de eu ter colocado o zíper, é que eu vou fechar toda essa lateral, olha que ela ainda tá aberta, tá vendo, ó? Eu vou unir as duas laterais e vou fechar aqui, depois eu vou colocar o cos. E como ele vai ficar entre uma prega e outra, aqui, olha, ele não vai aparecer. Conforme fechar, ele não vai aparecer. Então, é usável, né? Mas eu não aconselho vocês usarem o zíper de cor diferente. Aqui eu tô fazendo uma gambiarra, né, por última necessidade. Eu vou passar uma costura agora aqui na altura do zíper e vou colocar o cos e já volto. Agora eu vou fazer o cos e sobrou essa faixa aqui, ó. Aqui tem 24 centímetros, então eu vou dividir ao meio. Eu vou fazer o cos e vou fazer uma faixa para amarrar na cintura para aproveitar 100% do tecido. Então, gente, eu terminei já de costurar. Aí eu costurei o cos pela parte do avesso, costurei o cos. Os dois avessos pela parte de cima, costurei aqui. Deixa eu colocar bem pertinho. Costurei. E agora eu vou virar. E passar pela parte da frente, eu vou dobrar. E dar o arremate aqui.
Então, agora eu já vinquei aqui, olha. Eu passei a costura, vinquei, passei o ferro, dobrei o cos certinho e agora eu vou alinhavar bem rente aqui e depois eu vou rebater a costura. Primeiro eu vou alinhavar para não ficar torta nada, né, o nosso cos, e depois eu vou rebater a costura aqui. E a saia finalizada, fiz uma barrinha um pouco larga, que eu acho que a barra mais larguinha ela fica mais bonita. Uma costurinha comum. E ainda sobrou para fazer uma faixa. Sobrou 24 centímetros de tecido. Eu cortei metade para fazer o cos e metade para fazer uma faixa para amarrar na cintura. Mas é opcional. Só fiz para aproveitar o tecido mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês como que ela ficou no corpo. E a saia ficou assim. A viscose é um tecido muito bom de costurar. Ela não dá muito volume. Para uma pessoa que tem bastante quadril, ela não vai ficar muito volumosa. Muito fácil de costurar e o acabamento é muito legal. Ficou assim, olha. Saia pregueada, muito fácil de fazer, não precisa ter molde. E essa estampa aqui ficou muito bonitinha e ficou baratinha. Se você se arrisca a costurar, você vai gastar só a linha, o tecido e o zíper, mais nada. Eu usei 1,5 m de tecido e ainda sobrou para fazer um cintinho, ó. Sobrou para fazer um cintinho com a largura total do tecido, que é 1,40 m. Se sobrar mais uma parte do cos, você pode juntar, emendar com o tecido do cos, e aí você consegue aumentar o comprimento do cinto. Ficou bem bonitinha a saia, olha. As pregas ficam muito bonitas. Aí você vai falar, Solange, mas você só tem saia de prega? É, uma que eu gosto e outra que é fácil de fazer, né, gente? Aí você troca a estampa, fica uma saia totalmente diferente. Eu vou mostrar pra vocês a primeira saia de prega que eu fiz e uma que eu fiz antes dessa, que é o xadrez Vichy, que vai estar muito na moda esse ano. Um minuto só. Essa daqui é a saia xadrez, feita com o mesmo esquema da outra, só que o tecido dele é um tecido de algodão, então ele já fica mais armadinho, né? Eu achei que essa saia aqui ficou muito boa. Ficou melhor que a de viscose, porque a de viscose ela não dá muito volume. É bom pra quem tem um quadril largo. Pra mim que tem um quadril estreito, essa que dá mais volume, eu acho que fica mais bonita. E aí eu fiz o quê? Eu forrei uma fivela de um cinto velho que eu tinha aí, de um outro vestido antigo. Forrei a fivela com tecido cortado em viés, ó. Pode ver que o tecido foi cortado em viés. Fiz uma tira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Fiz uma tira, forrei por dentro. Deixa eu mostrar o avesso pra vocês. Forrei, costurei o tecido e forrei com um outro tecidinho xadrez Vichy pequenininho que eu tinha de retalho aqui. Fiz o cinto. E deixa eu ver se eu... Ai... E aí eu coloquei o cinto. E a parte da sobra do tecido eu passei por dentro de novo e fiz como se fosse tipo um laço, ó. Tá vendo? Essa aqui ficou muito boa. Eu achei que ficou melhor que essa que eu fiz o passo a passo no vídeo pra vocês. Porque essa aqui ela fica mais armadinha. Eu gosto que ela fique mais armadinha. Esse aqui é um tecido de algodão, xadrez Vichy. A diferença da saia com xadrez Vichy é que vocês têm que casar. Tá vendo? Olha. E ao invés de vocês medirem a fenda, vocês calculam mais ou menos o tamanho das pregas, só que vocês usam os quadradinhos para casar um no outro. Tá vendo que tá bem casadinho, olha? Eu acho bem fácil fazer, dá certo também, olha, assim, a costura tá aqui no meio, entre uma prega e outra, então não aparece a costura e nem aparece o do zíper aqui do lado, ó. Tá vendo? E as pregas são todas casadinhas aqui, ó. É bem fácil fazer saia xadrez pregueada por causa disso. Você usa as linhas do xadrez pra montar a saia e não dá erro de medida também. Inclusive aqui na barra, ó. É só você seguir aqui, olha.
É só seguir aqui a costura, ó. A linha, segue a costura na linha reta do xadrez. Fica muito legal. Agora eu vou mostrar a outra saia, que foi a primeira que eu fiz pregueada. E essa é a terceira saia, que foi a primeira, né, que deu origem às outras duas. Que é essa saia aqui, que é um tecido totalmente diferente. É um tecido de crepe, aqueles enrugadinhos, com barrado. Foi a primeira saia que eu fiz. Foi essa daqui. Eu achei que ficou muito bonitinha também. Ela dá um voluminho bonito no quadril, olha. E esse barradinho, ele é bem bonitinho. Eu acho que a saia pregueada, ela não sai de moda. Pra quem gosta, você pode usar. Essa saia aqui eu tenho pelo menos uns 5 anos. Que eu já fiz essa saia aqui, ela já viajou, já usei muito ela. Deve ter uns 5 anos. E aí eu resolvi fazer a xadrez e aquela estampadinha. Por que que eu resolvi fazer ela? Porque ela é fácil, bonita. E só de você trocar a estampa, ela muda totalmente, né? Olha aqui que bonitinha essa aqui. Tá bom, gente? Então, essas são as 3 saias pregueadas. Coloquei com essa camisetinha aqui. Você pode usar tanto com uma blusa mais social como uma camiseta. Pode colocar um tênis. Pra nós que somos cinquentonas, dá pra usar com tênis, fica bem bonitinho também. Eu já cheguei a usar com tênis, com sandália. Tá bom, gente? Se vocês gostaram, curte, comenta, se inscreve no meu canal. E até a próxima! Lembrando a vocês que eu não sou costureira profissional, mas eu dou meus pulinhos e faço minhas roupas. Um beijo a todos e fiquem com Deus!